Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que se revela e fala conosco. Obrigado, Deus, pela tua presença nas nossas vidas esse dia. Obrigado, porque o Senhor nos trouxe à tua casa nessa manhã. O Senhor que brota esse desejo dos nossos corações de estar na tua casa, de estar na tua presença, porque nós sentimos a necessidade de ti, de estar em comunhão, de estar em tua presença, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, que esse fogo não se apague em nós, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor renove o nosso entendimento, meu Pai, que o Senhor renove a nossa vida para estar na tua presença nessa manhã, ó Deus, continuando semeando a tua palavra em tempo e em fora de tempo, Senhor. Obrigado porque os dias eles são maus, mas agradecemos a Ti porque isso está escrito na tua palavra. Isso significa que isso está mais perto do que nunca. O fim está próximo, o Senhor está voltando. O amor de muitos, a iniquidade tem que ser aumentado conforme diz a tua palavra. Isso são os sinais, e os sinais seguirão aqueles que creem. E nós cremos em Ti e sabemos que tais coisas têm acontecido, ó Deus, em nossa vida, ó Deus, no nosso meio eclesiástico, no meio da nossa vida secular, fora daqui, porque o Senhor está voltando. E nós queremos estar prontos, ó Deus, para a tua volta, firmados no Senhor. A cada dia os sopros, ó Deus, têm sido fortes para tentar nos derrubar e nos afastar de Ti. As coisas, meu Pai, os anjos de luz, ó Deus, ditos em Teu nome, como diz a Tua palavra, se vestiriam de anjos de luz, para enganar, se possível, até os escolhidos nós temos visto, mas nós agradecemos ao Senhor, porque nós estamos firmados na casa do Senhor Jesus, firmados na rocha que é o Senhor. Te agradecemos pelo nosso ministério, pela nossa igreja, pela palavra viva neste lugar, pelo evangelho genuíno da Tua palavra, meu Pai, pelo pão que sai desse altar, pela ministração que nós recebemos, pela comida que nós comemos como ovelhas do Senhor, desse ministério que tem sido verdade, ó Deus, viva e eficaz para as nossas vidas, ó Deus, nós te louvamos, meu Pai, pelo pão, pelo alimento, meu Pai, porque o Senhor é o pão da vida. Obrigado, Senhor, porque nós agradecemos a Ti por termos o privilégio de ouvir a Tua voz e de reconhecer a Tua voz, de estarmos firmes no rebanho ao qual o Senhor nos colocaste, Pai. Por isso, a cada dia nos ensina, ó Deus, a estar firme nos Teus caminhos. Ó Deus, a porta é estreita, como diz a Tua palavra. Ó Deus, o caminho largo é muito bonito, é muito agradável, é muito fácil, mas conduzirá à perdição, meu Pai. Nos afasta, ó Deus, dos nossos caminhos, da porta larga, ó Deus, do caminho largo do Senhor, mas nos ensina a cada dia estarmos contritos contigo, com a nossa alma, ó Deus, ligada no Senhor, com o nosso espírito ligado no Senhor, com o nosso corpo te louvando, Senhor, em espírito e em verdade, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos vivos nessa manhã. Obrigado porque nós estamos respirando nessa manhã, meu Pai. Obrigado porque nós já estamos no hospital nessa manhã, necessitando de aparelhos, ou estamos em situações tão difíceis que nos impediriam de estar na Tua casa nesse dia. Obrigado porque nós estamos vivos, estamos de pé e enviamos essa palavra de restauração sobre os que estão nos hospitais nesse dia, sobre os enfermos, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós liberamos a palavra de cura, de restauração, assim como nós cantamos esse comando profético nessa música, desperta, desperta. Nós declaramos sobre cada letra dessa manhã a ordem de despertamento no nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam de regulação, meu Pai, aqueles que precisam de exames caros, aqueles que estão precisando, ó Deus, de provimentos, ó Deus, para consultas, para exames, porque não tem um convênio de saúde. Abre as portas no nome de Jesus Cristo, pelo Sistema Único de Saúde, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que haja brevidade nas consultas, meu Pai, que haja brevidade nos exames, no nome de Jesus Cristo, nas cirurgias que estão pendentes, meu Pai, que haja liberação, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, mexe, move esses papéis, esses exames, essas liberações
nesse dia, move pessoas, ó Deus, específicas para agir em favor do teu povo. Nós te pedimos favor, aqueles que são favorecidos, que têm autoridade na terra, que liberem as bênçãos do Senhor, ó Deus, para os teus filhos, para aqueles que necessitam no nome de Jesus Cristo, Pai. Aqueles que têm causas na justiça no nome de Jesus Cristo, aqueles que têm recursos, ó Deus, previdenciários há anos que não têm sido ouvidos, que não têm sido mexidos, no nome de Jesus Cristo, que haja resposta, que haja provisão, que haja o sim do Senhor, porque o Senhor é o sim e o amém, meu Pai. Move, ó Deus, as ações na justiça, no nome de Jesus Cristo. Lembra-te nesse dia dessas coisas que nós esquecemos, porque o Senhor não se esquece de nada. Nós esquecemos, mas o Senhor não se esquece. Age, ó Deus, no meio do teu povo, no meio das nossas vidas, que haja testemunho, ó Deus, essa semana, no nome de Jesus Cristo, de portas de emprego, no nome de Jesus, abertas, meu Pai, de aumentos de salário, de promoções no emprego. Age a nosso favor, move pessoas ao nosso favor, ó Deus, a nossa vida, assim como foi ali com Neemias, ó Deus, que encontrou favor do rei, de alguém com autoridade na terra para agir por ele. Ele fez a parte dele, ó Deus, o rei fez a parte dele, e o Senhor fez a sua parte. Houve reconstrução ali nos muros de Jerusalém, porque cada um estava firmado, ó Deus, no seu propósito. Por isso, no nome de Jesus, nesse dia, nos firma no teu propósito, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Reativa as nossas lembranças para o nosso propósito de estar firme em tua presença, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Continua abençoando a tua serva pastora, Deus, ali em casa, na sua recuperação, no nome de Jesus Cristo. Continue a fortalecendo na graça e no conhecimento do Senhor. Continue prosperando, Deus, todas as áreas da sua vida, meu Pai. Tudo aquilo que precisa ser liberado sobre a tua filha essa semana, nós liberamos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que seja bem favorecida, que seja bem sucedida no nome de Jesus Cristo. Que haja testemunho da tua filha, meu Pai. Que os milagres aconteçam, meu Pai. Que as coisas paradas se movam no nome de Jesus Cristo. Que as águas se movam em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos nos alegrar juntos, ó Deus, com a tua filha, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Continue dando sabedoria a ela, entendimento, graça, ó Deus, favor, inteligência, ó Deus, sabedoria, ó Deus, tudo que ela precisa para continuar firme, ó Deus, na tua presença e nos conduzindo, ó Deus, dos teus caminhos, Pai. Nós te damos a honra, nós te damos a glória, nós te damos o louvor nesse dia, porque o Senhor reina, o Senhor é soberano e está acima de todo principado, de toda potestade. O Senhor reina. Não existe outro nome no céu e na terra, ou embaixo da terra, que seja maior do que o teu. Por isso nós declaramos o teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Tu reinas, Senhor, tu reinas, Senhor, tu reinas, Senhor. E nós te damos a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos voltar e compartilhar os testemunhos que o Senhor vai fazer para a glória do nome dele. Em nome de Jesus, esteja firme nos propósitos da casa do Senhor, firme nos cultos, firme nos ajuntamentos, firme nos comandos do Senhor, firme naquilo que nós já plantamos, para que a colheita da nossa semeadura seja boa, seja perfeita, que não haja fruto ruim. Então, se nós estamos plantando sementes ruins, hoje é tempo de mudar essa semeadura, para que lá na frente a nossa colheita ela seja boa, seja nas nossas ações, seja nas nossas palavras, seja no nosso comportamento. Tudo isso vai reverberar lá na frente, porque nós estamos semeando coisas boas hoje. Nós sabemos que a palavra tem poder. Então, se nós liberamos uma boa palavra, se nós liberamos um bom pensamento sobre tais coisas, vai reverberar o nosso comportamento. E o nosso comportamento vai reverberar em um bom posicionamento. E vai construir algo para o futuro, aquilo que nós estamos fazendo, semeando,
no presente. Não importa se está destruído, se está caído, se está derrubado, quando nós unimos a nossa força, quando unimos a nossa fé no Senhor com o propósito de reconstruir, o Senhor age. Nós encontramos o favor do Rei, que é o que você vai abrir agora no livro de Neemias, no capítulo 1. Nós vamos meditar nessa reflexão essa manhã. Um livro que nós mencionamos sobre ele agora há pouco, sobre Neemias, e vamos relembrar algumas coisas desse capítulo 1. Você de casa também abre no livro do capítulo 1 de Neemias. Que vai dizer assim: Neemias ora por Jerusalém. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Iseu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá, com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o Teu servo. Lembra-te agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para lhe ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são Teus servos, o Teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o Teu grande poder e com a Tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros Teus servos que têm prazer em Te adorar. Fazem com que eu tenha sucesso hoje e que o Rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao Rei. Aleluia.
Aleluia. Essa é a tua palavra, Senhor. Fale o que está no teu coração. Lembre, ó Deus, ministra aquilo que está no teu coração das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. É um texto muito conhecido nosso, de Neemias. Já ministrei aqui outras vezes, em outras oportunidades, sobre o livro, sobre esse capítulo de Neemias. E o que nós podemos relembrar nessa manhã é a posição de Neemias, de alguém que era um copeiro do rei, encarregado de servir o vinho do rei, a bebida do rei, a comida do rei, experimentar as coisas do rei, para que o rei, claro, não morresse. Então ele tinha que ser lá experimentar. E era um cargo de muito valor, de alta confiança, de muita responsabilidade. E Neemias estava ali servindo ao rei. De repente ele recebe a notícia de que a sua cidade, os muros, os portões, as portas, por conta de todo esse fato ocorrido que o capítulo 1 vai nos falar, e o livro anterior a Neemias também vai explicar um pouco sobre isso, tinha acontecido. Ele recebe essa má notícia em pleno êxito do seu trabalho, em pleno êxito daquilo que ele estava fazendo bem, de boa, comendo bem, trabalhando bem, vivendo bem, ganhando bem. Ele recebe essa notícia de alguém que compartilhou com ele a notícia dos seus irmãos de terra, de cidade, de país, e que tinha acontecido isso. E o versículo 4 diz: quando eu ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias. Eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. O que a gente pode relembrar nessa manhã, através desse posicionamento de Neemias, nesse versículo 4? Quando nós ouvimos uma notícia ruim, e isso pode chegar para qualquer pessoa, seja ela se esteja trabalhando ou não, se esteja na mais alta sociedade, no mais alto cargo, ou sem nenhum cargo, sem nenhum emprego, sem nada, a notícia ruim vai chegar, e pode chegar para qualquer pessoa. Todos nós já passamos por isso. Do nada, recebeu uma ligação, recebeu um WhatsApp, recebeu uma mensagem de que uma notícia ruim chegou, de algum parente, de alguma situação, e a gente não estava preparado para ouvir aquilo. Notícia não tem dia, dia X do ano de 2023, fulano vai receber uma notícia ruim. Não existe um preparo para isso. O curso da vida é que vai nos dar a viver aquele momento bom ou ruim. E está escrito que nós passaríamos por aflições aqui na terra. Jesus disse isso para as nossas vidas. Está escrito. Então, Neemias também estava também passando por essa situação. E como qualquer outra pessoa que recebe a notícia ruim, não dá para sair por aí cantando, nem pulando de alegria, nem fazendo coisas contrárias a quem recebe a notícia ruim. Neemias simplesmente, o versículo 4 vai dizer: quando eu vi isso, eu me sentei. A pessoa já recebeu a notícia ruim, já ficou chocada, sentou e começou a chorar. E isso durante alguns dias. Uma coisa era tão brava, tão feia, tão pesada, da notícia que ele tinha recebido da cidade dele, que não foi só uma coisa que chora um dia, acabou, respira fundo e já está pronto para o dia seguinte. Levou alguns dias para digerir aquela situação, para interpretar aquilo que estava acontecendo, que ele não estava esperando. Mas diante disso teve um posicionamento que eu acredito que esse pedaço do versículo 4, eu acredito que Neemias, em meio a essa luta, ele fez a loucura que acho que poucos de nós faríamos: receber a notícia ruim e proclamar um jejum. Aqui ele está dizendo que ele fez jejum. Eu estou imaginando que Neemias ele fez o jejum no versículo 4, porque ele começou a fazer uma oração a Deus.
ele vai dizer: recebeu a notícia ruim, sentou e chorou, e durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Então acredito que nesse momento ele teve uma interpretação de saber que existia aquela situação que ele precisava se posicionar de uma forma diferente e fazer um jejum, né? A gente não sabe se de fato isso aconteceu, como estou dizendo, ou se por conta da situação ficou tão debilitado, tão desesperado, que não tinha nem força para comer nada. Mas independente disso, se fazer um jejum, você fala: glória a Deus. Eu falo que ele jejuou. Aqui fala que é isso? eu tive jejuando e orando perante o Deus do céu. Maravilha, jejum. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ninguém entendeu isso, é um jejum. Isso que é o que eu disse: jejum de Neemias. E Neemias jejuou, e com isso ele fez a oração a Deus. Versículo 5: ó Senhor Deus dos céus, Tu és grande, e nós te tememos. Tu és fiel, e guarda a aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite, em favor dos teus servos, ó povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Uma coisa que importante que eu vejo nesse versículo, nessa parte, é a identificação de Neemias com o povo dele, quando ele diz: nós, o teu povo, não temos pecado. Mas ele já estava distante da cidade onde ele morava, já estava em outro patamar de vida, já estava empregado em outro local. Mas a oração dele foi uma oração, digamos, comunitária, uma oração intercessória. Quando ele se coloca no lugar do povo, ele não pensa somente nele ou somente naquelas pessoas. Ele se identifica com aquele problema, com aquela situação, se comove com aquilo. Diante da notícia ruim que ele recebeu, ele se adequa também àquela situação. Nesse período de oração, se identifica com a realidade do povo. Então, nós, quando recebemos a notícia ruim, quando recebemos e nos firmamos a fazer um propósito com o Senhor de oração, naquilo que nós podemos ajudar, até onde nós podemos ajudar, até onde nós podemos mover. Existia a parte de Neemias, e a gente vai ver a partir do capítulo 12 em diante, que é quando ele alcança o favor do rei, e alcança todos os materiais necessários, as cartas necessárias para que ele pudesse pegar os materiais para um povo que ia se ajudar com ele, para reconstruir os muros. No capítulo 2 em diante vai nos falar acerca dessas liberações, quando ele vai pedir essa licença, né, de emprego diante do rei. Mas aí a nossa identificação daquilo que eu posso fazer em favor do outro, que às vezes são situações que a notícia é ruim, mas a oração em si ela vai produzir o efeito que precisa ser feito, porque nós vamos liberar a palavra de Deus. Mas em termos de se identificar, em termos de ajudar, em termos de ver a situação, em
que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando, quais ações, quais posicionamentos que a gente pode ter em favor daquela situação, em favor daquela pessoa. A oração de Neemias, de se identificar com o povo e não simplesmente orar: Senhor, abençoe aquele povo que tem pecado contra ti, aquelas pessoas que têm pecado contra ti. Mas ele se identificou também com o mesmo problema, sentindo a dor do outro. Nós podemos refletir nessa manhã, enquanto nós oramos por uma situação, um problema, até onde nós podemos nos envolver com aquilo, até onde nós podemos ajudar através de ações extra oração e se compadecer da dor do outro, do problema do outro, até onde eu posso, onde eu consigo alcançar. E é o Senhor que vai revelar a cada um de nós até onde nós podemos ir, até onde nós podemos resolver aquele problema. Não podemos ser aquelas pessoas que recebem a notícia, recebem o problema e já pega aquilo para si, e já quer resolver logo tudo, e já abraça aquela causa, aquela situação, às vezes sem parar, sem chorar, sem entender, sem buscar essa direção de Deus para resolver o problema em si, e às vezes acaba, ao invés de resolver o problema, acaba aumentando o problema por conta do próprio desespero em si. Então o tempo, eu acredito que o tempo também, antes de começar a se mover em favor de um problema, de uma situação, esse momento de parar, sentar e chorar e refletir e buscar a direção de Deus, ela é importante para todo e qualquer problema que eu e você possamos estar enfrentando. Porque o problema da matemática precisa somar, dividir, multiplicar e o que importa para mim? Subtrair. São as 4 operações. Até na matemática, para se resolver o problema, precisa de uma pausa. Ninguém vai lá um cálculo, já começa a escrever, já começam esses doidos aí, né? Matemáticos que já olham para meio mundo de número, já botam o resultado e acabou. Mas até para a matemática, o problema em si requer uma pausa, um tempo de preparo. E às vezes o próprio tempo de preparo é o próprio sentar e chorar. E enquanto nós sentamos e choramos com o problema, nós nos voltamos para Deus em oração, buscando a direção dele. Para que é que nós vamos fazer daqui para frente? Como eu vou agir, Senhor? Como eu vou fazer, resolver esse problema que chegou à minha porta inesperadamente? E aí, Neemias jejuou, Neemias buscou ao Senhor em oração, e o 7 continua com os nossos atos. Ele continua se identificando com os nossos atos. Temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. É claro, é óbvio, quando a gente não está focado, qualquer grupo de pessoa que não ouve a voz ali, digamos, do seu líder, o líder deu um comando para o grupo e o grupo se dispersou, óbvio que vai se espalhar para se juntar de novo, para receber um novo comando, para obedecer novamente as regras que foram estipuladas naquele grupo. O passo a passo, a diretriz passada. A mesma coisa que
que o Senhor está falando aqui. Se vocês forem infiéis, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, o que eu deixei para vocês como regras, ensinamentos, desde o meu servo Moisés, que vocês têm aprendido sobre isso, eu vou espalhar vocês. Não tem como, não existe como servir a dois senhores, estar em dois grupos, viver duas situações, estar em dois caminhos. O Senhor está dizendo isso aqui. Mas se, lembra-te agora, no 8, se vocês, o povo de Israel, o povo de Deus, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas o 9, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para lhe ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Quando nós voltamos o nosso coração em meio ao problema e ainda identificamos que no problema nós não estamos voltados para o Senhor, não estamos no caminho do Senhor, não estamos obedecendo os seus mandamentos, identificamos isso nesse momento de sentar e chorar, o plano de Deus começa a ser estabelecido de restauração, tanto para o problema, tanto para as nossas vidas, porque às vezes tem coisas que chegam para nós que é acreditar que diz se não for pela dor, vem pela dor, pela boca, não é? Isso. Exato. Na verdade, não tem coisas ruins que aconteceram na nossa vida que nos atraíram mais para Deus. Quem já passou por essa experiência? Levanta a mão. Aconteceu uma coisa que eu não estava esperando, mas aquilo me fez me voltar mais para Deus. Eu era levantando a minha aqui. É experiência. Então, mesmo na tribulação, dias de confusão, dias difíceis, de choro e solidão, já tem uma música que diz isso, sempre haverá para mim uma porta aberta, resposta certa, livramento especial, porque no meio do problema a gente se volta para Deus e descobre que a gente não está tão no caminho assim, e a gente se endireita, e a promessa que nós descobrimos no meio do problema se volta para nós, quando Ele diz no 9, mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Onde você está, aonde você estiver, Deus de perto, Deus de longe, Deus que é onipresente, ainda que você esteja espalhado, você que está assistindo pelo YouTube, esteja espalhado pelos fins, com fins da terra, se você voltar o seu coração para Deus, Deus vai te atrair de volta, voltar o seu coração para obedecer os mandamentos do Senhor, independente do problema. Neemias não tinha resolvido o problema, mas ele estava descobrindo outras coisas aí, na meio da oração, que Deus estava revelando para ele. O muro, as coisas, não estavam, nem sonhavam ainda ser reconstruído de volta. E Deus estava falando que onde esse povo estivesse, se o coração deles estivesse voltado a obedecer ao Senhor, a estar nos caminhos dele, ele estaria de volta para o lugar onde ele escolheu para adorar, que é a casa do Senhor, que é a sua casa, que é o lugar que você separa para estar adorando a Deus. E em tempos como nós vivemos hoje, os dias são maus, saia dessa de ficar só em casa, vem para a igreja, está no meio da comunhão dos santos. O Salmo 33 diz que é no meio da comunhão que o Senhor ordena a sua bênção, uma bênção especial que vem no meio da comunhão. Mas eu não estou nada, eu vejo só o fato de você vir,
O fato de você colocar os seus 2 pezinhos na casa do Senhor, Deus ali ordenará uma bênção para a sua vida. Que pode chegar hoje, que pode chegar amanhã, que pode chegar ao longo da semana, que pode chegar daqui a um mês, daqui a um ano. Não se sabe. O tempo e as estações pertencem ao Senhor. Como eu falei no início, você está semeando hoje. Semeador, você joga semente. Não tem lá escrito no saquinho da semente que dia vai nascer? Não. Você jogou semente há algum tempo. Se você regar bem a semente, se você preparar a terra, se você ficar de olho na semente e cuidar da semente, ela vai produzir o fruto e você vai colher daquele fruto. E aí veio a promessa do Senhor no meio do problema. Aí veio 10. Neemias continua: Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora, ó Senhor, a minha oração e as orações de todos os teus servos que têm prazer em te adorar. Você tem prazer em adorar ao Senhor? Você tem prazer em estar na presença do Senhor, em estar na casa do Senhor, em se deleitar na presença do Senhor, em ler a palavra, nem que seja um versículo por dia, em fazer uma oração, em voltar o seu pensamento para Deus, em parar, sabe, sair daquela gritaria, daquela confusão, daquela suada, e se acalmar em Deus, ter prazer. Prazer é algo gostoso, uma comida gostosa, saborosa, você come, vontade de querer mais, comida prazerosa, que lugar agradável, um lugar que você for, uma praia, um prazer, não importa a distância, às vezes não importa nem o valor que você investiu, que você gastou, mas só o prazer de você ter que ir, você nem chega, mas só você pensar que você vai, você já sente prazer, não importa se é a fila grande do ferryboat, né? Se vai passar horas na fila, não importa se vai de jangada, se vai de avião, se vai de carrinho de mão, não importa. Brotou no coração uma alegria, um prazer de estar, de viver. É isso que o Senhor diz no versículo 11, 10. Senhor, estes são os teus servos, nós somos os servos do Senhor, o Israel de Deus. Tu os livraste do cativeiro, o Senhor nos livrou do cativeiro com grande poder, e tem nos livrado até hoje, porque às vezes a gente não fica firme, a gente cai, a gente vacila, porque nós não somos anjos, nós não somos perfeitos. Todos nós estamos 24 horas por dia sujeitos a pecar, a cair em tentação, a errar, a ajudar o pau da barraca, a fazer, mas existe umas sementinhas maravilhosas que o Senhor colocou nas nossas vidas para nos equilibrar, e essas sementinhas são frutos, que são os frutos do Espírito, para a gente ter, no meio do problema, está em Gálatas 5, alguém confere para mim se é Gálatas 5 ou é Gálatas 6, que tem os frutos do Espírito. Gálatas 5, confere aí. Manda o Bíblia, hein? A gente está quase no fim. Isso, só a marcha dos frutos do Espírito. Versículo 22, você vai ler, evangelista, por favor, abaixo dos frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aleluia! Vamos encher a nossa vida desses frutos do Espírito. Porque de obras da carne, a gente já vive, está o tempo todo ali, ó. Ai meu Deus, lê aí para a gente, evangelista, quais são as obras da carne?
Tem que subir um pouquinho. Olha como é prazeroso o Espírito. Mas será que as obras da carne também é gostosa de ouvir? É prazerosa? Não, irmão. Pode ler. As quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Jesus, né? A lista é grande, é maior que os frutos do Espírito. Não é? Não é verdade? E o diácono Oswaldo, lendo aí as obras, ele mencionando, eu lembro de coisas que eu passei por essa semana, né? Por lugares que tinha bebedice, por lugares que tinha glutonaria, muito zoado, né? Os paredões, e agora começou o período junino, então o povo já está animado, aumentando o som aí até de madrugada, até umas horas, né? Então tudo isso são as obras da carne, né? Que provocam coisas semelhantes a esta, porque a lista não acaba aí, não é isso? Na última frase aí do versículo das obras da carne diz, e coisas semelhantes a esta, porque tem mais coisa ainda. Exatamente, é uma semeadura, literalmente, do mal, ruim, fruto ruim. Contra essas coisas, nós temos os frutos do Espírito para lidar com essas coisas que possamos estar enfrentando como um problema. Então é aí que eu e você vamos meditar. A nossa guerra não é contra o nosso vizinho, nem com a nossa vizinha. Que todo botou som alto, aí você abre a som dela também com o seu som alto, e já grita também, já é uma agonia, uma baixaria na rua, aí chama a atenção de todo mundo. Não, fruto desse longanimidade, Senhor, esse seu longânimo. Vai ser mais um fim de semana com esse som alto, Senhor. Me tenha misericórdia, me ajude a dormir, a contentar conseguir dormir. No dia seguinte, a vizinha está lá na porta. O que você vai fazer? Vai passar um livro possível? Passa lá com sua Bíblia, lá bem bonita, dá bom dia. Largou a semente e sai correndo. Porque vai perceber, vai ser constrangido. A pessoa vai ser constrangida pela sua educação. Não entrou religião, não entrou Bíblia, não entrou embate religioso, nada. O seu proceder como servo de Deus em passar e simplesmente dar um bom dia. E se você passou com a Bíblia na mão, toda arrumada, indo para EBT, acabou. E se você seguir e prosseguir nessa coisa simples de alguém que vai envolver na obra da carne, da bebedice, da glutonaria, da gritaria, de tudo isso que a gente viu, o nosso comportamento vai mudar o outro. Assim que existe, olha que o nosso comportamento, Senhor, possa alcançar os nossos da nossa casa, que a mulher possa salvar o marido que a gente sabe por conta do comportamento, sem dar uma palavra, não sei o que. É exatamente isso que pode também acontecer nas nossas vidas com os nossos vizinhos. Como temos na nossa vizinha lá em casa, como a pastora já falou aqui, a gente conversa assim, irmão, de porta, sabe, de dar bom dia, de parar, e aí, vamos chamar de irmão de pastora não, né? Chama de Cristina mesmo. E aí, quando faz cirurgia, não sei o que, precisando de alguma coisa, não sei o que, aí fica ali alguns minutos conversando, nunca nada lá, se nós iríamos imaginar ver isso. Mas foi que o nosso proceder, houve um fato ruim na nossa família, o nosso primo morreu de Covid. E por conta desse fato ruim, como aconteceu na notícia ruim de Neemias, provocou toda essa aproximação, essa reaproximação das nossas famílias.
E por conta disso, nós estamos firmando os nossos relacionamentos até hoje, por conta de uma notícia ruim que chegou à nossa porta. Então, o que você vai fazer com a notícia ruim, o que ela vai produzir na sua vida, como você vai reverter isso na sua vida como um testemunho na sua vida e para outras pessoas, é através do equilíbrio, é através dos frutos do Espírito Santo. Vai chorar? Vai se lamentar? Não vai querer orar? Não vai querer orar. Mas vai ter um dia que vai ter que parar de chorar, vai ter que se posicionar, vai ter que começar a se voltar para Deus, a se arrepender dos nossos próprios pecados, da nossa própria malignidade, e se voltar para Deus, voltar para os caminhos do Senhor, para que Deus nos volte novamente para Ele, e essas promessas do versículo 8 e 9 aconteçam nas nossas vidas, para que, finalizando o versículo 11, vai nos dizer: ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Independente de toda a sua ocupação, independente de tudo que você está fazendo, não tenho tempo, estou muito ocupado. Neemias também estava ocupado, ele teve que parar tudo. Se você for ler os capítulos, eu indico você a ler ou reler o livro de Neemias, você vai descobrir o que acontece a partir do versículo 2, a saída dele. Ele vai repetir essa licença, vai pegar os materiais com as pessoas para reconstruir os muros. Foram muitas semanas, 52 semanas para reconstruir, 52 semanas de afastamento do trabalho. Nem saindo, você pedia ao seu patrão hoje: eu preciso me retirar, meu chefe. 52 semanas, eu preciso resolver o problema. Isso existe hoje só se Deus liberar, porque Neemias, ele encontrou favor diante do rei. Então, para Deus não haverá impossíveis. Nós é que limitamos as pessoas e limitamos o próprio tempo e limitamos as estações e bloqueamos o poder de Deus, que é infinito e superior, muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. 52 semanas, irmãos, que Neemias precisou se retirar para trabalhar com um grupo de pessoas, de irmãos, para reconstruir os muros, e havia pessoas para atrapalhar a vida deles. E não posso, eu estou em uma grande obra, estou focado nesse propósito. E chegar, você vai ver que tem pessoas que vão zombar dele, você vai relembrar disso. Está aí construindo os muros, né? Não sei o que lá, várias zombarias, Sanballat e Tobias. Mas Neemias estava focado. Para ele foi necessário 52 semanas de afastamento do trabalho. E ele orou, teve todo um processo de preparo. Não foi de cara limpa pedir para o rei. Orou, jejuou, chorou, se preparou. E foi, imagina, o frio na barriga que Neemias deveria estar para pedir essa licença para o rei. E detalhe, o rei o abençoou com liberações, com verba, com dinheiro, para ele pegar nas províncias o material, as coisas necessárias para construir. Porque Deus, ele faz assim, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E volta aquilo que a pastora nos ministrou lá no encontro online com os pregadores. E ela ministrou também na quarta-feira: pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Está aí o segredo, Senhor, para as nossas vidas, para você, irmão, para você, irmão, para você em casa. Pedir ao Senhor. O que você precisa pedir? O que nós precisamos pedir essa semana? A gente está imaginando, pela lógica humana, não tem condição nenhuma. Na lógica humana também não tinha condição nenhuma para Neemias.
alguém de um cargo tão importante, até conseguir alguém de confiança para colocar no lugar de Neemias, porque ele que experimentava, era o copeiro do rei. Não era qualquer pessoa, tinha que fazer uma super seleção. Vai ter alguém nessa oportunidade, vai se infiltrar lá também com a cara do rei, pode assinar um chumbinho na comida do rei, por conta de Neemias ter saído. Agora eu vou matar ele, agora que hoje lá saiu, deixa aqui. Mas não, porque tudo Deus faz perfeitamente. Então eu quero encerrar essa palavra nessa manhã para mim e para você, que o problema que você está enfrentando, ou que possa enfrentar, como eu falei, estamos sujeitos a viver essas experiências, essas estações, como nós vamos enfrentá-las? Sentar e chorar é necessário. Enxergar o problema, ver tudo o que aconteceu é necessário, mas se voltar para Deus, em resumo de tudo que comentamos, se voltar para Deus para orar, para jejuar, para vir para a casa do Senhor, a gente vai descobrir que a gente precisa também se consertar, como o próprio versículo 8 vai nos dizer, que estavam afastados dos caminhos do Senhor, não estavam obedecendo os mandamentos do Senhor, mas houve a promessa de Deus para os trazê-los de volta, atraí-los de volta para os caminhos do Senhor, e ali o Senhor ordenara a bênção dele, e eles voltados para Deus, encontrarem todo o favor necessário, as licenças necessárias, o poder necessário, o dinheiro necessário, a cura necessária, a provisão necessária para que o milagre acontecesse. E o milagre não foi imediato, levou 52 semanas para acontecer um milagre na vida de Neemias e daquele povo, de toda a reconstrução daquele morro, daqueles muros. Então, se você começou hoje, se você recebeu essa palavra hoje, não espere de imediato, desesperadamente. Na primeira semana não aconteceu nada. Talvez na semana que você vai parar, sua ficha vai cair, você vai começar a sentar e a chorar, e a meditar. E agora, Senhor, vamos te dar estratégia. O que nós vamos fazer? E aí você vai começar a sua primeira semana com Deus. Mas pode acontecer também que na primeira semana, Deus é Deus. Basta aquilo que está no nosso coração, o prazer, aqueles que têm prazer em adorar o Senhor. E aí Deus vai agir na vida de cada um com a medida necessária para a vida de cada um. Se for necessária uma licença que você precisa no seu trabalho, literalmente trabalho físico, Deus vai te dar. Você vai ser bem sucedido no seu trabalho, você vai alcançar essa licença e você vai retornar para o trabalho. Nesse tempo você pode dar uma outra porta de trabalho, você volta, agradece seu patrão, a oportunidade e sai bem sucedido daquela porta que Deus te abriu e vai para uma outra maior. Porque Deus é assim, a gente não sabe o que Deus vai escrever nas próximas páginas. Então, só precisamos estar debaixo da orientação dele, para a gente não fazer besteira, para a gente não cair no caminho largo, para a gente não cair no buraco, para a gente errar menos, porque a gente pode errar, claro que pode errar, nessas 52 semanas, pode dar alguma coisa errada, um bloco mal colocado no muro, uma viga mal colocada, uma fundação mal feita, tem que tirar tudo de novo, fazer tudo de novo, porque cada um, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz, já encerrando, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Então viva o seu tempo, viva a sua estação e aprenda com Neemias, porque o Senhor aplica essa palavra nos nossos corações. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você também que está em casa. Glória a Deus. Confiar, os dias mal vêm, mas nós temos um Deus que tudo executa por nós.
nós não podemos nos afastar dele. Saber que ele está ali conosco, né? E fazer com que ele chora, crame